Deus continua abençoando, preciosos irmãos, irmã, aí aonde você estiver, no seu lar, no seu trabalho, na sua viagem, no seu descanso, que a riqueza de Deus esteja com você, que a graça de Deus te envolva, que você se sente feliz com Deus. E agradeça a Deus pelo que Deus te tem dado, a vida que Deus tem dado, o lar que Deus tem dado, seus filhos, esposa, seu trabalho, seu salário. Tudo isso se agradece a Deus. Porque naquilo que a gente está reclamando, tem outro que gostaria de ter. O que a gente tem e não tem. Às vezes a gente reclama por uma casa simples, e outro nem casa simples tem. A gente reclama por ter um salarinho pouco, e o outro que nem serviço arruma. Às vezes a gente reclama por a esposa não ser aquilo que a gente desejava que ela fosse, cheia de saúde, agilidade, e o outro que tem esposa que trai ele, que ele sai por uma porta, ela sai pela outra. Então, às vezes, a gente reclama e a gente não percebe que a gente está numa boa posição dada por Deus. Dada por Deus. Que nem disse aos velhos ditados que o rapaz ia indo comendo banana no caminho, reclamando, falando que ele só tem banana para comer. E o outro vinha atrás e pegava a casca dele. Falava, ainda bem que eu achei uma casca de banana para comer. E o outro atrás nem casca tinha, ou pelo menos se tivesse uma casca. Então, às vezes a gente reclama e tem outro atrás da gente que gostaria de ter o que a gente tem e não tem. Gostaria de ter o emprego que você tem e não tem. Gostaria de ter a saúde que você tem e ele não tem. E aí você tem e às vezes reclama. Israel no deserto mesmo. Quem não queria ter o que Israel tinha? Se a pessoa uma igreja hoje, se a sua igreja hoje tivesse o que Israel tinha, coluna de fogo, clareando durante a noite. Hoje nós vemos uma coluna de fogo na cabeça da Mambrana, nós fica maravilhoso. Nós fica maravilhado de uma coluna de fogo ser fotografada na cabeça da Mambrana. Israel que andou na claridade da coluna de fogo durante a noite. E a coluna de fogo era familiar para Israel, era comum. E se nós tivesse uma fonte que saía água e produzia mel gratuitamente, água limpa, criada por Deus gratuitamente. E se nós tivéssemos comida que descia do céu para nós, sem nós poder trabalhar, caía do céu, nem caía para Israel. Israel tinha tudo sem pagar nada. Israel tinha tudo sem pagar nada. Eles tinham cura, porque a serpente de bronze curava eles. Ele tinha um dos maiores profetas da Bíblia, que era Moisés, que conversava face a face com Deus. Eles tinham uma promessa do Canaã esperando por ele, e que Deus lutaria por eles, não eles, mas Deus lutaria por eles. Nós sabemos que tudo que Israel conquistou foi Deus conquistando para eles. Começando do Jordão, o Mar Vermelho se abrindo, foi Deus que abriu.
A comida que eles comiam, Deus que trazia. A nuvem durante o dia, para não fazer o sol pegasse ele, Deus formava uma nuvem para eles andar na sombra durante o dia. E era Deus. Abriu o mar vermelho, foi Deus. Abriu o Jordão, foi Deus. Derrubar o muro de Jericó, foi Deus. Tudo era Deus. Tudo era Deus. E Israel não percebia que o que eles tinham, nenhuma nação tinha. Nenhuma nação tinha o que Israel tinha. A coisa era tão profunda, irmão, e tão maravilhosa, que as nações vizinhas tinham inveja de Israel ao ponto de não deixar eles passar a sua terra. Ao ponto de Balaque contratar o profeta Balaão para amaldiçoar Israel, porque era muita bênção. Era muita bênção. Não tinha maldição em Israel. Era só bênção. E o rei Balaque chamou Balaão, trai aí trai aí para eles alguma maldição aí, porque esse povo só tem bênção. Só que ele não via. O maior erro é que ele não via o quão abençoados ele era. O quão protegido ele era. As nações que se levantavam contra eles para guerrear, Moisés levantava os braços, Josué vencia. Israel não sabia o que era derrota. Israel não sabia o que era fome. Israel não sabia o que era ser doente. Israel não sabia o que era andar nas trevas, que a coluna de fogo clareava. Israel não sabia o que era o sol quente, porque a nuvem não deixava. E com tudo isso, Israel era o povo mais reclamão que tinha. O mais abençoado e o mais reclamão. O mais abençoado e o maior incompreensíveis. Não compreendia, não era grato com o que Deus fazia para eles. Eles acabavam de sair de uma escravidão por 400 anos. Não era uma escravidão fácil, era uma escravidão de chicotada e chicote de deixar vergão. Era uma tortura, uma escravidão de tortura com Faraó, que as suas crianças trabalhavam já puxando o carroção no lugar de cavalo, de Simão Brana. Suas mulheres trabalhavam, ninguém ficava parado em Israel, não era só os homens não, desde criança trabalhava. O Faraó colocou desde as crianças, não é estudar não, trabalhar. E depois mandou matar os filhos homens que geravam em Israel. E era na base do açoite, era na base de carrasco. E depois Deus tira ele dessa escravidão, mata os carrascos que o açoitavam e traz eles para um descanso, traz eles para uma regalia de uma vida sem trabalho, sem nada, é tudo de graça, tudo gratuito. Se ele encontrava uma água amarga, Deus transformava em doce. Se eles tinham desejo de comer carne, porque o maná eles achavam que era enjoativo, Deus mandava aves para eles matar e comer. É um povo que o que pedia, Deus dava. É um povo que não precisava nem de orar, já recebia.
inimigo nenhum conseguia fazer frente a eles. A própria Raabe fala isso. A Raabe fala para os dois espiões que espionar Jericó, ela fala: nós temos ouvido falar de vocês. Vocês são um povo vencedor. Que Deus abriu o mar vermelho para vocês passarem e matou o exército de Faraó. Isso ficou famoso, irmão. Essa fama correu a terra. Que o mar foi aberto, um caminho foi formado no meio do mar para um povo passar. E o exército que eu seguia morreu tudo. Isso aí ficou famoso. A Raabe falou para os dois. Nós, quando ela fala nós, ela põe no plural. Nós aqui de Jericó, povo, nós todos, ouvimos falar de vocês. Que vocês vêm vindo, vencendo tudo. Vocês são um povo vencedor. Um povo que vem vindo da escravidão e Deus trabalha por vocês. Vocês têm um Deus que luta por vocês. Deus esse que nenhuma nação tem. E vocês têm. Vocês têm o que as nações não têm. Mas Israel não via assim. Israel não via assim. Israel era reclamador, murmuradores. Israel se tornou um povo violento do deserto, querendo apedrejar Moisés, pedindo para voltar de novo para o Egito, uma desfeita para Deus, pedindo para voltar à escravidão, dizendo que ele era escravo, mas era mais bem tratado do que era no deserto. E lá no Egito eles comiam melão, eles comiam carne. Então eles começaram a jogar no rosto de Deus que Faraó tratava melhor ele do que Deus. Isso daí é uma coisa que continua acontecendo, né? Seria bom que isso aí não acontecesse mais, mas continua acontecendo. De achar que Deus é mau, que Deus não é bom. Tem outro que até fala que Deus não existe. Tendo o ar, com o pulmão cheio de ar que Deus dá. Porque quem inventou o ar? Ah, mas eu não vejo Deus, mas você vê o vento. Você vê o vento? E quem criou o vento? Quem criou a água? Se não tiver um Criador para criar tudo isso, por si próprio, ia existir tudo isso por si próprio, e cada coisa no seu lugar, o mar no seu lugar, o rio no seu lugar, a maçã produzindo maçã com sabor diferente da pera. Se não tiver um Criador para criar isso daí, como diz o salmista, quem não crê em Deus é louco. Quem não crê em Deus pode fazer um tratamento mental que tem algo errado na mente da pessoa, para não crer em Deus. Interessante, irmão, que grandes homens, como Da Vinci, foi um grande pintor que pintou Santa Ceia, como Picasso, como um grande homem, como esse que inventou a lei da gravidade, Stiles, creio que é Stiles, e muito outro grande homem, como Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve, Abraham Lincoln, Thomas Edison, tudo lia a Bíblia, tudo era crente. E aí você vê uma pessoa aí que
Só porque às vezes tem um diplominha aí de dentista, ou um diplominha de psicólogo, aí eu não creio em Deus. Aí eu não creio em Deus. E esse grande líder como Abraham Lincoln, o livro que ele lia era a Bíblia. E o livro dos mártires. É interessante, né? É interessante. E esses grandes homens, esses grandes líderes, eles criam em Deus. Napoleão, que foi o que conquistou lá a Europa, Napoleão cria em Deus. Perguntaram para Napoleão, qual é que é o maior líder que você conheceu, Napoleão? Aí falou, teve bastante, teve Nabucodonosor, teve Faraó, aí do passado, que foi grande líder. Ele falou assim, mas para mim, ele falou, teve Nério, teve César Augusto, Júlio César, muitos líderes teve a terra. Mas o maior para mim é o Senhor Jesus Cristo. Napoleão. O maior para mim é o Senhor Jesus Cristo. Porque é o único líder que venceu tudo, morreu e venceu a morte. Porque nenhum dos líderes que eu citei aí venceu a morte. Morreu e morto está. Mas esse aí venceu a morte. Venceu a sepultura. Então ele é o maior. Para mim o maior líder é o Senhor Jesus Cristo. Interessante que aí você encontra pessoa que às vezes, por uma infelicidade da vida, não conseguiu nenhum bom estudo, não criticando, porque eu também não tenho, mas não crê em Deus, é interessante, não crê em Deus. E grandes homens creram. O próprio Nabucodonosor creu em Deus. Nabucodonosor falou assim, há um Deus que dá o reino para quem ele quer e tira de quem ele quer. Nabucodonosor. Quando ele virou animais, que ele voltou a ser humano, que ele voltou crente. E deu uma lei lá para que ninguém falasse nada contra Deus. Para que todo mundo cresça em Deus. O rei da cidade de Nínive, o rei da cidade de Nínive creu em Deus ao ponto de fazer 3 dias de jejum e mandou todo o povo jejuar. O rei de Nínive, rei. Não encontra na história do mundo rei cristão, rei crendo em Deus. Rei mandando fazer uma Bíblia. Tem um rei que mandou fazer uma Bíblia, creio que é rei Jaime, mandou fazer uma Bíblia, escrever uma Bíblia, só para ele, mas pegando da Bíblia, mas escrevendo, assim, uma coisa mais clara. Enquanto não encontra aí, porque tem um diplominha aí, de professor, eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus. E o salmista é claro. Quem não crê em Deus é louco. Quem não crê em Deus é louco. Até os animais, as aves, ela crê em Deus. Ela louva para Deus. Ela louva para Deus. A lenda diz que quando Jesus estava crucificado e o prego cravado na sua mão, nos seus pés, diz que teve um pássaro que foi tirar o prego dele e o peito do pássaro ficou vermelho. E eu não sei o nome desse pássaro agora, mas diz que até agora tem o peito vermelho, porque ela diz que eles falam que
quis tirar o prego da mão de Jesus. A natureza crê em Deus. O cavalo de Faraó creu em Deus. O cavalo de Faraó empinava porque ele via a coluna de fogo e reconheceram que era Deus. Os cavaleiros de Faraó não, mas os cavalos, eles empinavam, o irmão Branham diz, porque eles viram que era Deus. Eles reconheceram Deus. Porque Deus estava entre o povo de Israel e entre o exército de Faraó. E Moisés na frente. E os cavaleiros, para pegar Israel, tinham que passar por cima de Deus, que estava na forma de coluna de fogo. E os cavaleiros reconheceram esse nosso Criador. O irmão Branham encontrou com um touro, num pasto, um touro assassino. E o touro veio sobre ele, era assassino, ele estava no pasto, não viu o touro, não sabia que o touro estava ali. E o touro veio para chifrar ele. Quando o touro chegou a 3 metros de distância, ele começou a conversar com o touro. Você sabe o que ele falou para o touro, meu irmão? Ele falou para o touro: o seu Criador é o meu Criador. Nós temos o mesmo Criador. E eu estou passando aqui porque eu estou indo orar para uma família que está ali do outro lado da cerca. E eu não sabia que você estava aqui, senão eu nem passava aqui para não perturbar o seu descanso. Mas o nosso Criador é o mesmo. O boi ficou olhando, afastou e procurou um lugar para descansar. Quando o irmão Branham falou: seu Criador é o meu Criador, o boi entendeu. Porque lá em Isaías 1 está escrito que o boi conhece o seu dono, mas meu povo não me conhece. O boi conhece o seu dono. O cachorro conhece o seu dono. O cachorro, fizeram um teste com o cachorro. Colocaram o cachorro dentro de casa e trancaram ele. Aí carro passava na rua para ver a ação do cachorro. O cachorro estava sendo firmado e não sabia. Quando o carro do dono dele apontou na esquina, ele levantou de pé e começou a latir. No meio de tanto carro que passava, quando o carro do dono dele apontou, ele já levantou de pé e começou a latir, sabia que era o carro do dono, o ronco do carro do seu dono, ele conhecia o cachorro. O cachorro conhece o seu dono. O cavalo conhece o seu dono. Tem cavalo que não deixa ninguém montar nele, só o seu dono. Só o seu dono. Mas meu povo não me conhece, disse Deus. Meu povo não me conhece. Ele chama Jesus de segunda pessoa. Diz que tem 3 pessoas no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus é a segunda. E Jesus disse: eu sou o primeiro e eu sou o último. Disse lá em Apocalipse para João. E Apocalipse é a plenitude. O livro do Apocalipse é a plenitude de Jesus, disse irmão Branham. Apocalipse é a plenitude de Jesus. É a plenitude da Bíblia. É a plenitude. E está lá escrito: eu sou o primeiro e eu sou o último. E eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Ele puxou tudo para ele. Como está escrito no Evangelho de São João, capítulo 1, tudo, no princípio era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. E tudo foi feito por meio dele e para ele. E nada do que foi feito se faz. E ele diz: todo o poder do céu e da terra foi me dado. Então, não tem poder. Se tem um Deus lá no céu e ele aqui na terra, por todo o poder foi me dado, então o Pai ficou sem nada. O Filho, o Espírito Santo ficou sem nada, se é que tem 3.
E quando você chegar no céu, qual dos três você vai adorar primeiro? Qual dos três você vai agradecer primeiro? Se você agradecer ao Espírito Santo por te encher, por te ensinar, você vai desprezar o Filho que te salvou, que derramou sangue por você. Se você for agradecer a Jesus por derramar o sangue por você, você vai desprezar o Pai que o enviou. Então, qual dos três você vai adorar? Um dos três você vai adorar e você vai desprezar outros dois. Isso aí vai fazer acepção de pessoa lá. Qual? Qual você vai adorar primeiro e qual você vai deixar por último? Qual? Se tem três pessoas, se a Bíblia diz que só tem um trono no céu, Isaías capítulo 6, Isaías disse, eu vi um alto, um alto e sublime trono no céu, um alto e sublime trono no céu, e o Senhor assentado nele. E só existe um Senhor, não tem dois senhores. Só existe um Senhor, Efésios 4, há um só Senhor. Como é que tem dois senhores? O Pai é um Senhor, o Filho é outro Senhor. Isso aí é coisa de pagão, paganismo. Isso aí foi tirado das estranhas dos paganismos. O Deus três pessoas. É Deus com três ofícios. Ele é Pai sobre nós. Ele é Filho por nós. Ele é Espírito Santo por nós. Porque o Espírito Santo é o mesmo Deus. Porque Deus é Espírito, São João 4. Deus é Espírito. E o anjo Gabriel falou para José, não deixa Maria, tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, se o Espírito Santo é o Pai, então como é que tem o Espírito Santo é o último e tem o Pai primeiro? Se o Espírito Santo é o Pai. Se o Espírito Santo, ele é tudo, ele é Deus. Ele é Deus imorfe. Sabe o que é Deus imorfe? É o Deus que muda. É o Deus que muda de máscara. Deus imorfe. É a mesma coisa do artista. Ele faz um papel, depois ele vai lá atrás da cortina, tira a roupa, volta, fazendo outro papel. Você fala assim, é outra pessoa. Não, é a mesma pessoa em outro papel. Tem artista que faz um monte de papel. Esse chamado Chico Anísio, que morreu, eu não sei quanto papel foi que aquele homem fazia. Era ele. Era ele, mas em outro papel. Era ele. Mas você não falava que era ele, mas em outro papel. Então assim também é Deus. Deus é Deus imorfe, Deus faz muito papel. Ele trabalha como Miguel, quando ele trabalha para a guerra, ele trabalha na teofania de Miguel. Miguel é guerreiro. Quando ele vem trazer mensagem, ele trabalha na teofania de Gabriel. Quando ele é sacerdote, ele trabalha na teofania de Melquisedeque. Tudo é ele. Todo o poder do céu e da terra foi me dado. Foi dado a ele. Então ficou zerado todo mundo. Todo o poder do céu e da terra foi me dado. Do céu e da terra foi me dado. E ele disse em São João 15, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer sem mim. Então, e o Espírito Santo? E o Pai? Ele disse que sem mim nada podeis fazer. Então o Pai não pode fazer nada, o Espírito Santo também não pode fazer nada. Ele é tudo. São João disse, a palavra que eu vos prego é Espírito e é vida. A palavra que eu vos prego é Espírito e é vida. Aí perguntaram para o irmão Brando assim, Jesus tinha o Espírito Santo? O irmão Brando falou, ele era o próprio. Ele era o próprio. Ele foi o primeiro homem a andar cheio do Espírito Santo. O Pai está em mim. A obra que eu faço não é eu que faço. Eu, primeira pessoa, eu, era o homem
que Deus fez homem. A obra que eu faço não é eu, mas o Pai que está em mim é que faz. O Pai que está em mim. Felipe falou assim, mostra o Pai que não escreva. Tanto tempo estou convosco, Felipe, e não me conheceis? Quem estava falando não era o Pai? Quanto tempo eu estou convosco e não me conhecer? Está mandando mostrar o Pai. Quanto tempo eu estou convosco e não me conhecer? Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Pai, vê o Filho. Mas ele quer 3 pessoas. Ele quer 3 pessoas, não consegue seguir nenhum, ainda arruma mais 2. Se não consegue obedecer nenhum, ainda vai querer mais 2. Vai querer mais 2. Aí piorou mesmo. Aí Israel no deserto, que o meu assunto é Israel no deserto. Recebendo todo o sobrenatural de Deus que nenhuma nação recebia. Tinha a presença de Deus entre eles que nenhuma nação tinha. Eles não conseguiam se livrar das murmurações, das reclamações. Se era um povo que tinha que andar com as 2 mãos erguidas, dando glória a Deus, era Israel. Se era um povo que tinha que dar glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, era Israel. Mas Israel não fazia. Israel murmurava. Israel reclamava. E disso aí aborreceu tanto Deus, porque murmuração e reclamação aborrece Deus. Se é uma coisa que aborrece Deus, essas 2 coisas. Muitas coisas aborrecem Deus, tem muito. Mas essas 2 aí, ela não está fora. Murmuração e reclamação. Reclama da esposa, reclama da casa, reclama do salário, reclama do emprego, reclama do ar, reclama quando chove, reclama que está chovendo demais. Ou quando não chove, reclama que não chove. E reclama da comida, e se põe a sal demais, está muito salgado, se não põe a sal, essa comida está sem sal. De todo jeito está reclamando. Não tem nada que faz que tira um elogio da pessoa, que tira um glória a Deus da pessoa, que tira um aleluia da pessoa. Vive de rosto fechado o dia inteiro. Quem andava de rosto fechado na Bíblia é Caim. Que Deus falou, por que deixou cair o teu semblante, Caim? Quem andava de rosto fechado na Bíblia é Caim. E depois ele encontra os irmãos de José também, com a cara carrancudo com José. Porque José contou o sonho para eles. E quem também encontra carrancudo na Bíblia é o sogro de Jacó com seus cunhados, porque Jacó era abençoado e eles começaram a perder as bênçãos e Jacó se tornou mais abençoado do que ele. Fecharam a cara com Jacó, ao ponto de Jacó falar para sua esposa, vamos embora. Eu vou voltar para minha terra, para minha casa, porque o seu pai e seus irmãos já não olham para mim como olhavam, já estão muito carrancudos. E o dia inteiro carrancudo dentro de casa, irmão. Sua filha, sua esposa não vê você dar um sorriso, não vê você dar um amém, glória a Deus de nada, tudo é reclamação, tudo está ruim, tudo está mal. E não está mal, porque quantas pessoas não têm morrido nesses dias, você não? Quantas pessoas não têm acometida de doença e você não? E você não consegue ver o quanto Deus tem te protegido? Você não consegue ver? Tá nem Geazi. Só viu o exército da Síria e não viu de Deus, só viu o que o diabo faz e não viu o que Deus faz. Porque para ver o que o diabo faz não precisa de oração, né?
Mas para ver o que Deus faz, precisa de oração. Por isso que Eliseu orou. Senhor, abre o olho de Geazi para ele ver o que o Senhor faz. Para ele ver o teu exército, que até agora ele acordou eu, foi lá na cama acordar eu, falando que a casa está rodeada do exército da Síria, que ai de nós, que nós vamos morrer. Olha a situação de Geazi. Abre o olho para ele ver o que o seu exército, teu apoio, tua segurança, teus cuidados conosco. Abre o olho para ele ver que o Senhor está conosco, que o Senhor luta a nosso favor. Abre o olho do menino. Aí Deus abriu o olho de Geazi e ele viu que o exército de Deus era maior do que a da Síria. O que Deus faz é maior do que o diabo faz, sempre foi. Sempre Deus é maior do que o diabo em tudo. Em te abençoar, em te proteger. Deus sempre maior é o sol do que a noite. Nunca as trevas pôde com a luz. Sempre a luz pôde com as trevas. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E vós também são a luz. Porque filho de peixe é peixinho. E filho de Deus é pequeno Deus também, é Deus minúsculo, mas é Deus. Se ele é luz, nós também somos luz. O apóstolo Paulo disse em Filipenses, resplandeça como os astros. Resplandeça, irmão. Resplandeça como os astros resplandecem. Os 3 magos achou Jesus porque uma estrela conduziu ele e não deixou os 3 se perder. E o irmão Branham disse que aquela estrela que levou os magos a Jesus é nós. Aquela estrela que levou os magos a Jesus hoje é nós, que conduz as pessoas a Jesus. Nós é aquela estrela. E a Bíblia diz que nós é a estrela de Abraão. Nós é a estrela, nós é considerada estrela. Os eleitos é considerado estrela. Ele falou para Abraão, conta a estrela do céu, pode contar? Não. Assim são a sua descendência. Então não é estrela. E o irmão Branham disse na mensagem, falando sobre os 3 magos, o irmão Branham disse assim, aquelas estrelas é os eleitos que conduz as pessoas a Jesus. Os 3 magos entrou na confusão de Jerusalém, mas a estrela não entrou. Os eleitos não entram em confusão porque a estrela não entrou. A estrela não seguiu os magos tinham que seguir ela. Você não tem que seguir ninguém. Você tem que se liderar, você tem que seguir Deus. Porque quem guiava a estrela era Deus. E a estrela guiava os magos. Deus guiava a estrela guiava o mago. Deus guia você e você guia as pessoas, Jesus. Leva as pessoas a Jesus, irmão. Leva os magos a Jesus, eles estão procurando Jesus. Ele tem uma alma para dar para Jesus, eles têm um presente para dar para Jesus. Eles estão procurando Jesus para dar um presente para Jesus, dar a sua vida. Mas precisa de alguém para conduzi-lo, conduz a pessoa. O irmão Branham disse assim, em vez de você ficar criticando na sua casa, vai ganhar uma alma para Deus. Isso é linguajar de William Branham. Já que você crê nele, então crê no que ele fala. Em vez de você ficar em casa criticando, vai ganhar uma alma para Deus. Porque se você ganha uma alma para Deus, seu nome está envolvido nela. Seu nome está envolvido nela. E cada vez que ela fala no céu que ela foi salva, por Jesus Cristo, ela cita você. Graças ao irmão que me conduziu a Jesus. Seu nome está envolvido nela. Vai ganhar uma alma. A igreja está precisando de ganhador de alma. A pessoa que faz crítica, mostra defeito da igreja, nós temos de monte. Nós já temos de sobra. Não precisa mais de ninguém, nós já temos de sobra. Fica criticando, vendo defeito, nós temos de sobra. Está amontoado. Nós estamos precisando de ganhador de alma. Está carente de ganhador de alma. Está carente, não tem ganhador de alma. Nós não temos mais Felipe que busca Natanael.
debaixo da árvore. Acabou os Felipes, o buscador de Natanael. Nós precisamos de Felipe hoje. Nós não precisamos de Judas Iscariote, não. Traidor. Não é isso que nós precisamos, isso não ajuda, não. Nós precisamos, isso só atrapalha. Quando a mulher lavou o pé de Jesus com lágrima, e ela derramou aquele vaso de perfume sobre Jesus, Judas Iscariote criticou ela, falou que ela estava fazendo desperdício. Ela devia vender aquele perfume, aquele vaso, e dar o dinheiro para os pobres. Judas Iscariote falou isso, você devia dar para os pobres, em vez de comprar perfume para Jesus. Em vez de você levar dinheiro na igreja de oferta, dízimo, vai e compra para os pobres. E eu ouvi falar até na televisão que um irmão da igreja preferiu ajudar os pobres com compra do que ajudar a igreja. Ajudar os pobres com compra do que ajudar. Isso aí nós vemos lá em Judas Iscariote. Dá para os pobres em vez de dar para Jesus. Lá em Judas, isso aí não é novo, não. Salomão disse, não há nada novo. Você fala isso é novo. Eclesiastes 1,15. Você fala isso é novo. Salomão disse, já aconteceu no século passado. Já aconteceu isso. Judas Iscariote falou assim, eu preferi dar para o pobre do que dar para Jesus. É o que muito irmão faz. Prefiro. Teve um irmão que falou para um irmão, ele estava fazendo visita num sítio, e ele falou lá para o sitiante, em vez de você dar dízimo para o pastor, dar oferta, procura uma família pobre e dá para eles. Judas Iscariote, essa é a ideia de Judas Iscariote. Em vez de você derramar esse perfume caríssimo para Jesus, por que você não dá para os pobres? Isso aí vem lá de Judas Iscariote, essas ideias aí. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Nós precisamos de graça, misericórdia. Nós precisamos ganhar a alma, levar as pessoas para Cristo. E Cristo conduz ela para o céu. Nós não levamos ninguém para o céu, mas quer Jesus, nós podemos levar. Natanael levou, Felipe levou Natanael até Jesus. De Jesus para frente é com ele. Nós leva até Jesus. Aí dali para frente é com Jesus. Ali para frente. Uma mulher disse assim, o meu dever é pregar. Cuidar dos eleitos é coisa de Deus. Está na mensagem, o sinal. Pregar o meu dever, mas cuidar dos eleitos é de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para as perguntas então. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta, como pode existir esta crença na Trindade se o diabo crê que Deus é um só e estremece? De onde surgiu essa doutrina? Então é que nem os fariseus, irmão. Fariseu, Jesus disse assim, não faça o que os fariseus fazem, porque ele manda fazer coisa certa, mas eles mesmo fazem errado. Jesus disse, fariseu era assim, não faça o que eles fazem, porque eles ensinam certo, mas faz coisa errada. Então não faz o que eles fazem. Então Satanás, ele crê que Deus é um. Está lá no livro na carta de Tiago, capítulo 2, verso 19, né? Deve ser 2,19. Crê tu em Deus, que Deus é um? Faz bem. Satanás também crê e estremece. Está lá em Santiago. Deve ser 1,19 ou 2,19. Crê tu que Deus é um? Faz bem. Mas Satanás também crê e estremece. Ele crê, mas não quer que os outros crêem. Satanás, claro que Satanás crê, irmão. Ele viveu no céu. Ele era o braço direito de Deus no céu. Se tem uma pessoa que conhece Deus, conhece o céu, viveu no céu por muito tempo adorando Deus, viveu no céu como braço direito de Deus, ele era o desenhista. Satanás era o desenhista. Está lá no livro de Ezequiel 28. Satanás era o desenhista de Deus, ele que desenhava, fazia projetos. Deus falava para ele, ele era o desenhista, ele era o braço direito de Deus.
Ele era o braço direito, o estilista. Ele era o estilista. Até hoje ele é estilista, né? Porque essas modas que saem aí, essas modas modernas, é tudo ele que desenha. Ele é estilista. Está lá em Ezequiel 28. Satanás é estilista. Então, se tem um que conhece Deus, é ele. Se tem um que sabe quem é Deus, é ele. Ele falou para Jesus, nós bem sabemos quem é tu. Ele falou para Jesus, nós bem sabemos quem é tu. Ele conhece. Agora, o povo não conhece. O povo não conhece. Então, se conhecer Deus leva para o céu, então Satanás está no céu. Se conhecer Deus vai para o céu, Satanás está no céu. A única coisa que Satanás não sabe fazer, a única, ele não consegue amar. A única coisa que Satanás não consegue fazer é amar. É a única coisa, porque Deus é amor. E se ele amasse, tinha Deus. Para amar tem que ter Deus. E Satanás não tem Deus, por isso que ele não consegue amar. É a única coisa. O resto ele faz tudo, ele fala em língua, ele interpreta, ele prega. Satanás, ele conhece que Deus é um. Ele teve lá quando os anjos se reuniu, o Filho de Deus se reuniu lá no livro de Jó, ele estava junto. Deus conversou com eles, conversou, os dois conversou assim, como duas pessoas conversam. O que você está fazendo aqui, Satanás? Eu estou rodeando a terra, passeando por ela. Tenho observado meu servo Jó, os dois conversando. Os dois conversando. Se crer em Deus, se conhecer Deus, se conhecer o céu, vai para o céu, Satanás já está lá. É o primeiro de ser arrebatado. Só que tem uma coisa, ele não obedece. Porque para obedecer tem que ter amor, e ele não tem amor. Só obedece quem ama. E Jesus disse, se vós me ama, vós me obedece. Porque a obediência vem do amor. E Satanás não tem amor, então ele não obedece. Mas ele crê sim, ele crê. E ele não quer que nós crê, que nem os fariseus. Faça o que o fariseu manda, mas não faz o que eles fazem. Jesus falou isso, mas não faz o que ele faz. Então o Satanás crê certo, mas ensina errado. É aí que está o erro dele. Vamos para a próxima pergunta aí do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar são os 5 sentidos humanos. O espírito e a alma também possuem sentidos? Quais são? O espírito produz também 5 sentidos. Esses 5 sentidos que o irmão Marcelo está citando para mim é da carne, que é visão, audição, olfato, paladar, tato. São 5 sentidos da carne, que é dado para nós se livrar das coisas do mundo, para nós ver o que está ao redor, para nós não cair no buraco, para nós não comer coisa estragada. São 5 sentidos dados para a carne para a defesa do corpo. Agora tem 5 sentidos no espírito. O espírito tem 5 sentidos. E é diferente. É imaginação, consciência, memória. 5 sentidos que está no espírito. Um deles é imaginação, outro é memória, outro é raciocínio. Agora tem mais 2, que é afeto. Afeto é o outro. É 5 sentidos do espírito. E a alma só tem um sentido. A alma também só tem um sentido. Ela só tem um. Fé. Ela só tem um sentido, que é fé. Se não é fé que está nela, é dúvida. Mas ela só tem um sentido. Se não tem fé, tem dúvida. Então, em tudo é 11 sentidos, irmão Marcelo. Em tudo é 11 sentidos. Porque a matemática 11 significa Jesus virá. Deus virá. O número 11 significa Deus virá. Vê que os discípulos estavam em 11 no cenáculo quando o Espírito Santo desceu. Eles estavam em 11. E Gênesis 1:11 está escrito, produz a terra a semente conforme a sua espécie. Gênesis 2:11. 11 é virar, é vida.
Então, quando o irmão Bueno estava internado, tinha 11 pessoas na sala. A 11 pessoas recebeu alta e ele morreu. Então, a matemática 11 significa o Senhor virá. Então, nós temos 11 sentidos. Tem um na alma, 5 no espírito e 5 na carne. Vamos para a próxima pergunta agora do Ademar de Souza. Ele pergunta, que significa a mulher fazendo o bolo para Elias? Isto era dízimo, por isso ela fez para ele? O irmão Bana fala sobre isso em qual mensagem? Alimento armazenado para o último dia. O nome da mensagem deve ser por aí. Alimentos armazenados para o último dia. Eu sei que é sobre alimento, que o irmão Bana prega sobre a mensagem. Alimentos, né? Ele fala assim, que aquele bolo, aquela farinha era dízimo. Era dízimo. Por isso que ela não quis mexer. O menino dela chorou a noite inteira, o irmão Bana disse. E ela não fez o bolo porque ela temeu usar dinheiro, a farinha e o azeite, que era dízimo, para o menino. É por isso que ela falou para Elias, faremos e morremos. Porque era dízimo. Faremos e morremos. Por que vai fazer um bolo e o farinha e morrer? Faremos e morremos. Tinha alguma coisa para fazer e morrer. Porque era dízimo. Aí quando Elias falou assim, diz o Senhor, faz para mim primeiro. Aí soltou ela porque era dele. Era dele mesmo. Era dele, o dízimo era para ele, era o ministro. Porque dízimo não dá para ministro, né? Dízimo não dá para tesoureiro. Eu nunca vi tesoureiro na Bíblia receber dízimo. Isso aí é outra coisa nova que tem aí. Porque Abraão deu dízimo para Melquisedeque, que deu ceia para ele. Abraão deu dízimo para quem? Filho de Abraão, faz a obra de Abraão. Abraão deu dízimo para quem? Para Melquisedeque, que deu pão e vinho para ele. E o dízimo não era dado para os levíticos não era quem? Era sacerdote. Então o dízimo dá para o ministro. Agora a denominação é denominação é firma. A denominação é firma, é se tornar firma. Nem é uma firma de milho, uma firma que faz farinha, uma firma que faz roupa, uma firma que faz leite. Denominação é firma. E é tudo conforme a firma trabalha, a denominação trabalha, é firma. O pastor tem salário, tem abono, tem férias, é firma. Então tudo dízimo é juntado e levado para a sede. Depois manda o salário para o pastor, é firma. Agora a Bíblia não é firma. Não é uma firma. O dízimo é dado para ministros. Qual é a outra próxima pergunta? Do irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta, o rei Nabucodonosor foi salvo? Obrigado, professor Jair, Deus te abençoe. Olha, o rei Nabucodonosor, aquele do Daniel, porque aquele sai e vem outro, né? Vem Belzazar no lugar dele. Aí o Belzazar vai e faz festa com as taças de Deus acaba correndo dele. Mas o Nabucodonosor, do Daniel, aquele que era animal, voltou a ser gente, pelo que ele declara, que só há um Deus dá para quem quer, tira de quem quer, e ele levantou o olho para o céu, reconheceu que era Deus, depois ele levou o povo dele a confessar Deus, dá a entender que ele é salvo, dá a entender aí. Pela atitude dele, pela posição que ele tomou com Daniel, ele promoveu Daniel, depois disso, promoveu Daniel, entendeu? Dá a entender. Agora eu precisava de uma palavra final do irmão Breno. Eu não vou enfiar a estaca, não. Eu vou deixar para o irmão Breno enfiar. Vamos para a próxima e última pergunta do irmão Ademar de Souza. Ele pergunta, me explique São Mateus 4,11. Que os anjos serviam a Jesus. Então, ali nós vemos Jesus sendo tentado, e quando a última tentação, que é três ataques, né? O último ataque, ele mostrou todo o reino e falou, se tu me adorar, eu darei tudo para ti.
Que ele estava procurando gente que adorava ele. Até hoje, né? Satanás quer ser adorado, quer imitar Deus. Então foi quando Jesus falou, servir só Deus, só ele adora. Satanás se retirou, aí os anjos se aproximou e serviram Jesus. Aí os anjos se aproximou e serviram Jesus. Então mostra aí, irmão, que depois que você é tentado, que você prova, sua prova termina, seu teste termina, Deus libera o céu para te servir. Vamos para o pedido de oração, então. Oliveira Marcelo pede oração por mais do Espírito Santo e oração sua família e irmão da fé. Alô Gaiteiro, seu favor e família. Thalita Ninte, seu favor família e seu esposo. João William, seu favor família e seu tio. Senhor Deus, que a tua graça toma conta de cada filho e filha do Senhor que há nesse universo. Não deixa nós ter o comportamento de Israel, Pai, de ser servido, de ser protegido, de ter o céu se derramando sobre a gente e a gente, na ignorância, não perceber que a gente é abençoado, de a gente não perceber que Deus está ao lado da gente, e o que aqui a gente está tendo, saúde, é tudo Deus dando, e a gente às vezes reclama, murmura, no meio das bênçãos. Então ajuda, Senhor, a gente não ter incredulidade, a gente não ser reclamador, não ser murmurador. Liberta teus filhos, tuas filhas de todos os mal. E traga para casa os pais, a mãe que estão doentes, internados, que os filhos estão precisando deles. Aqueles que estão presos em presídio, tem mãe, tem família, tem filho, filha, precisando daquele pai, precisando daquele filho, e não tem em casa, e a casa não está completa. Que o Senhor, pela tua graça, o liberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.